Se você namora ou é noiva, eu tenho certeza que você fica pensando, meu Deus, como é que vai ser quando eu casar? Eu ainda não sei cuidar da casa, eu ainda não tenho organização financeira, eu ainda não sei como é que vai ser para eu dar conta de tudo. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como eu fiz para me organizar para casar. Não só a organização da festa em si, mas como ia ser depois que a gente tivesse casado para conseguir viver bem o nosso dia a dia, com trabalho, sendo dona de casa, estudos e cuidando da casa e sendo esposa do meu marido. Então é isso. Se você não me conhece, eu sou Thaís Montenegro Ferreira e aqui eu falo sobre produtividade e rotina na vivência do catolicismo, na vivência de alguém que busca a santidade, né? Porque é isso que a gente quer e que a gente espera pro resto da nossa vida. Então, se você gosta desses assuntos, desses tópicos, fica aqui comigo que eu vou falar também muito sobre antropologia filosófica, sobre o que é ser uma mulher de fato que busca pela virtude, né? Uma mulher virtuosa que busca ser cada dia melhor naquilo que ela faz. Então, partindo desse pressuposto, né, que a gente está buscando sempre melhorar e ser pessoas melhores e mais virtuosas, eu comecei buscando na Bíblia, né? Eu acho que mais ou menos no tempo em que eu estava começando a me organizar espiritualmente para casar, né, para assumir esse compromisso para a vida inteira, porque eu acho que a primeira organização e a primeira certeza que a gente precisa ter diante desse passo que a gente vai dar é uma certeza espiritual. A gente perceber que é esse o caminho que Deus quer nos levar para que alcancemos a santidade junto com o nosso cônjuge. Então isso precisa ser o primeiro passo e a coisa mais importante. E eu não tinha nem planejado falar sobre isso, mas é porque para mim, porque isso é tão óbvio para mim, né? Mas eu sei que para você talvez não seja. Se você namora ou é noiva, perceba se esse mesmo é a pessoa que Deus quer junto com você para viver esse caminho de santidade. Porque se não for com esse objetivo, eu digo com a maior certeza do mundo, nem casem. Não porque é a coisa mais difícil do mundo, não porque eu nem tô achando essas coisas todas que o povo fala, assim, né? Que vai ser muito difícil a adaptação de vocês. A gente não teve nada disso, porque a gente já se conhecia o suficiente, mesmo sem ter morado junto antes. Isso não aconteceu. Mas a gente tinha a maturidade e o autoconhecimento e o conhecimento do outro suficientes para conseguir lidar bem com essa transição entre morar separados e morar juntos, né? Então foi tranquilo quanto a isso, porque a gente já se conhecia e conversava muito. Mas o que sustentou e que sustenta e que para sempre sustentará o nosso relacionamento é essa base espiritual, é essa certeza dentro de nós de que esse é o caminho para a nossa santidade. Então a primeira organização que eu tive que viver foi a organização interior, a organização espiritual de que esse era o caminho para a minha vida em busca da santidade. A segunda coisa que eu busquei organizar foi com relação à casa, né? Com relação ao cuidado com a casa. De limpeza e de alimentação, principalmente. Porque a gente sabe que por mais que o homem ajude e que faça, porque é como todo mundo diz hoje em dia, ele também mora nessa casa, ele também tem que limpar, né? Ele também tem que ajudar a cozinhar, ele também tem que fazer as coisas. A única coisa que meu marido não faz tanto é a parte das roupas, mas na cozinha e na limpeza ele me ajuda muito, assim. E isso é maravilhoso, só que a gente sabe que a gente precisa dar aquele último toque feminino. Ainda que ele ajude, ainda que ele faça o grosso, a gente tem que passar terminando ali, terminando de limpar, tirando os últimos detalhes, assim, né? Tanto com relação à limpeza quanto com relação à alimentação e tudo. A gente que vai fazer a organização da comida da casa, a gente vai fazer a organização do material de limpeza, o que tá faltando, o que tem. A gente que vai conseguir viver isso de forma melhor, por sermos mulheres, é bem parte do ser mulher isso. Então eu ficava agoniada porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de uma casa inteira sozinha, assim, sozinha nesse sentido? Ele vai estar me ajudando, mas eu que vou ser a dona de casa, porque é isso que é ser dona de casa, é que você que toma as decisões diante daquilo que vai acontecer na casa, tanto daquilo que você vai comprar para decorar a casa, como, da limpeza, como da alimentação. Então eu ficava doidinha, como é que se dará isso? Por mais que eu aprendi muito no tempo que eu fui missionária a fazer, né, a fazer faxina, a cozinhar, tudo que eu aprendi nesses aspectos de casa foi dentro da comunidade que eu fui parte como missionária. Eu não sabia como eu ia dar conta sozinha, entendeu? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar viver uma organização alimentar, porque eu simplesmente não ia conseguir ter tempo suficiente para todos os dias ficar cozinhando tudo do zero, ficar no fogão cozinhando arroz, feijão, a carne e tudo. Que eu aprendi a cozinhar dessa forma, cozinhando todo dia tudo aquilo, né?
Mas quando eu tava namorando já, eu comecei a ver nas redes sociais esse movimento de fazer organização alimentar, né? Em que você já deixa tudo pré-cozido, você já cozinha o arroz, já cozinha o feijão, deixa em potes separadinhos no congelador para poder ficar descongelando a cada dia. E como a gente trabalha de casa, né? Tanto eu quanto ele, eu posso pegar em 30 minutos eu consigo terminar o nosso almoço, finalizar nosso almoço, porque eu já deixo descongelando ao longo da manhã. E aí eu coloco na própria panela pra esquentar, entendeu? Eu não boto, tipo assim, eu não faço aquele negócio de marmita e que você meio que descongela ou coloca no micro-ondas a marmita pronta. Não. Eu descongelo cada coisa em seu lugar, eu coloco tudo na mesa, eu coloco mesa posta todos os dias pra gente almoçar juntos, nos potinhos. Eu nunca gostei desse negócio de que, ai, que besteira, a gente tá aqui, sou só eu e ele, vamos pegar as coisas tudo do fogão. Não, eu acho que é importante ter esse momento em que a gente vai colocar tudo na mesa, nós vamos nos servir. Eu acho muito importante. E para conseguir viver isso todos os dias, de forma que eu conseguisse também viver todas as outras coisas que eu precisava viver, eu precisei fazer a organização alimentar. E graças a Deus tem dado muito certo. Não fica com aquele gosto de congelado, que eu acho que é o medo que muita gente tem, né? Mas eu consigo descongelar em cada local, como se tivesse feito na hora, entendeu? E normalmente a carne eu deixo para finalizar na hora, a não ser que seja um prato único. Então, a primeira organização foi a espiritual e a segunda organização foi diante de como seria a dimensão da alimentação, a organização alimentar. Porque limpeza é mais difícil de organizar, a gente organiza dentro da nossa rotina e da nossa agenda, né? Mas a gente não tem como deixar pré-organizada uma limpeza. Ou a gente limpa ou a gente não limpa. Mas na alimentação a gente consegue fazer isso e tem dado muito certo. A gente manter essa organização alimentar, principalmente na parte do almoço, né? Que é o momento que nos demanda mais tempo dentro da cozinha. E a terceira organização que eu precisei viver foi a organização financeira. Isso mesmo, a gente já falava sobre essa questão financeira enquanto a gente ainda estava namorando e noivos. Inclusive, como nós éramos missionários numa comunidade, a gente não tinha dinheiro nosso, a gente não administrava dinheiro. Então a gente recebia alguns repasses algumas vezes quando a gente ia se encontrar e a gente sempre decidiu desde cedo juntar todo o dinheiro que a gente recebia para gastarmos e vivermos juntos. Decidimos tudo da maneira que a gente ia gastar juntos. E aí, quando a gente saiu da comunidade e continuou namorando e noivou, eu morando com os meus pais, ele morando sozinho, e a gente ganhava mesada, né, ainda enquanto estava se organizando financeiramente com relação ao emprego. Então a gente cada um começou a ter seu dinheiro, mas aí quando a gente se juntava, ele pagava, enfim, para também comprando cada um suas coisas. Só que a gente já se organizava para quando a gente se casasse, a gente iria voltar a juntar as coisas. Então, nessa época, quando a gente estava noiva, eu tinha um cartão de crédito. E aí, muitas vezes eu percebo que eu me descontrolo quando eu tenho esse cartão de crédito, porque eu não vou fazendo aquelas contas. Ele é que é o cara das contas, eu sou a mulher da linguagem e ele é o cara das contas, entendeu? Então, sem a ajuda dele, pra mim era difícil e eu muitas vezes poderia me descontrolar financeiramente, comprando coisas que eram boas e úteis, mas que ao mesmo tempo eu não entendia direito, assim, do cartão de crédito. Eu entendo como funciona o cartão de crédito, mas eu não contava com a conta do cartão de crédito como um dinheiro a menos que ia estar na minha conta quando eu recebesse, entendeu? Então, assim, eu não conseguia me organizar nesse sentido. Então, eu tomei a decisão de cancelar meu cartão de crédito no mês do nosso casamento. Então, tinha várias compras que estavam parceladas, por exemplo, em 10, 12 vezes, 6 vezes. Então, todas as compras que estavam parceladas, eu adiantei as parcelas para poder terminar de pagar tudo e eu entrar zerada no casamento para eu entrar sem nenhuma dívida. Porque, querendo ou não, a gente às vezes não considera dívida de cartão de crédito dívida. Mas não deixa de ser uma dívida, porque é um dinheiro que vai sair sem você mais estar usufruindo daquilo. Talvez você até usufrua ainda, claro. Você pagou em 12 vezes uma coisa que era muito cara e que você vai demorar, você vai continuar usufruindo daquilo. Mas é uma coisa que vai ser a menos o dinheiro que vai entrar e que você já tinha comprado há muito tempo, entendeu? Então, eu tomei essa decisão sozinha, não foi ele que me pediu, mas eu percebi que era importante pra gente começar a nossa vida juntos de uma forma, assim, totalmente zerada. Então, no mês de junho do ano passado, de 2024, além de terminar de pagar tudo do casamento, eu ainda paguei todas as minhas parcelas adiantadas do cartão de crédito para ter essa organização financeira em vista do nosso casamento. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores motivos de divórcio no Brasil é pela realidade financeira. É porque os cônjuges não conseguem conversar
e realmente chegar a um acordo diante dessa realidade financeira. Então é uma coisa que eu sempre prezei muito, porque eu sei como eu sou. E eu sei que muitas vezes é difícil, porque para a mulher muitas vezes tem esse negócio daquelas compras por impulso e tal, tal, tal. E eu não vou dizer que eu faço muitas compras por impulso. Eu demoro muito para decidir que eu vou comprar uma coisa. Mas às vezes eu não consigo perceber qual é o impacto que vai ter a longo prazo na dimensão de se o dinheiro vai dar até o fim do mês, entendeu? Se eu comprar isso aqui no começo do mês, vai dar certo de chegar até o fim do mês com todas as contas que a gente tem que pagar, com todas as coisas que a gente já tem que fazer e etc. Então, às vezes, para mim é bem difícil. Por isso que é o Caio que fica responsável pela nossa realidade financeira, que vai anotando tudo, que vai organizando isso. Então, isso é uma das coisas importantes também, saber o papel de cada um. Então, pode ser que você, como mulher, mesmo sendo mulher, seja mais controlada do que o seu cônjuge. E não tem nenhum problema você ficar nesse lado financeiro, porque é uma realidade natural para você, entendeu? Então, assim, no nosso caso é o Caio que naturalmente é dessa área de exatas mais, entendeu? Então, essa é a terceira organização que eu busquei viver junto com meu marido, né, em vista do nosso casamento. Então, a primeira de todas é a espiritual, que não é bem uma organização, mas não deixa de ser, né? Que é uma organização interior para entender que esse é o caminho que Deus quer para você viver a santidade. A segunda é a organização alimentar dentro da rotina da casa, que vai te fazer economizar muito tempo no dia a dia e muitas vezes muito estresse também, porque a gente sabe que essa parte de cozinha, de alimentação, principalmente para quem não gosta, é bem desafiante, né? Porque todo dia você tem que estar ali pensando o que é que vai ser, o que é que você vai comer, o que é que você vai comer e tudo mais. E o Caio me ajuda muito, porque ele que faz o café e o jantar, né? Eu só faço o almoço. Diante dos nossos horários, ficou mais viável ser dessa forma. Então a gente foi se organizando assim. E por último, mas não menos importante, com certeza não, porque como eu já disse, é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, a organização financeira a dois. Conversar, se organizar antes de casar, ainda namorando, como noivos, como é que vocês vão gastar o dinheiro de vocês, né? Porque isso é importantíssimo para que você viva um casamento em paz, um casamento tranquilo, um casamento que de fato vai te levar para o céu, né? Então, é isso. E se você quiser ajuda para se organizar nesses aspectos do casamento, mas de forma especial na sua rotina, nas suas metas de ano novo, eu tenho o curso O Mapa da Rotina que Funciona, em que a gente vai criar o mapa da sua rotina para que você consiga viver a cada dia de acordo com as metas de ano novo que você vai estabelecer para a sua vida. Muitas vezes a gente estabelece metas e não consegue cumpri-las, né? Então eu criei esse curso exatamente para te ajudar a viver isso. De acordo com os teus objetivos, você vai conseguir incluir essas táticas para conseguir vivê-los na sua rotina, no seu dia a dia. Então, tá aqui no primeiro link da descrição e se inscreve aqui no canal para poder saber mais sobre produtividade, sobre rotina, sobre vida a dois e filosofia, antropologia filosófica. Eu gosto de falar de muitas coisas, mas espero te ver também no próximo vídeo.